Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Cordeiro mudo, sobre o seu sangue todo o pecado precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula arriscada mudou a minha história. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros todo o pecado precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte, e sobre ela triunfou. Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte, e sobre ela triunfou. Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte, e sobre ela triunfou. Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte, e sobre ela triunfou. Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia.
Invencível reinando está.
na cruz, venceu o nosso Rei. Meu Deus! Poder que a morte não venceu, na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Erga os olhos, aleluia, fale pra Jesus. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Aplauda esse nome poderoso. É o nome de Jesus que está sobre todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobra. Aleluia, aleluia. Nós nos curvamos, reconhecemos o teu reinado, Jesus. Aleluia. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Sim, Deus. Sim, Paizinho querido. Nós estamos aqui para te louvar. Nós estamos aqui para te adorar, meu Deus. Nós estamos aqui para cultuar a ti, Senhor, e te exaltar. Porque você é digno. Você é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós somos muito gratos, meu Pai. Somos muito gratos por toda a tua criação, na qual podemos desfrutar. Somos gratos, meu Deus, pela tua obra perfeita lá na cruz. Somos gratos, meu Deus, por todos os milagres em que eu e meus irmãos e irmãs aqui presentes pudemos presenciar em nossas vidas. E somos gratos, meu Deus, por todas as promessas que ainda temos a receber. Porque a tua palavra nos diz que aquele que crê em Jesus será herdeiro de ti, meu Deus. Muito, muito obrigado, meu Paizinho querido.
por tudo, por tudo. Somos gratos. Encha-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos ter entendimento da palavra que iremos receber logo em seguida, para que possamos sair daqui impactados, meu Pai querido. Assim como já tivemos nos cultos anteriores, palavras proféticas, e assim eu também declaro que teremos um ano extraordinário na Tua presença. Cada um aqui irá viver aquilo que nunca antes viveu junto com o Espírito Santo. É o que eu declaro, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Terra e céus adoram Teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Glória a Deus. A nossa vida é preciosa demais para viver aquém do que Deus ele planejou. É o que o Espírito colocou no meu espírito para falar um pouco nessa noite. Eu quero convidar você, se quiser acompanhar a leitura no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Para muitos uma história conhecida, para alguns talvez não, mas uma história bastante interessante para nós meditarmos. Esse texto Deus já tem falado assim, ministrado na minha vida já antes da virada do ano, né? Eu sempre meditando um pouco mais sobre Gideão, sobre essa situação aqui, e eu creio que é muito importante para todos nós, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para esse ano, né? Nós declaramos, né, nosso irmão, meu xará que esteve aqui já declarou, eu declarei, com certeza os demais pastores já declararam. A gente sempre quer, né, que a igreja, que todos nós possamos viver o melhor que Deus tem para cada um de nós, né? E eu sei que o melhor Ele já nos deu, que é Jesus Cristo, né, o seu Filho. Esse é o melhor presente, o maior presente que nós recebemos, né? E com Ele, com certeza, nós vamos vivendo o nosso dia. Na verdade, nós somos os responsáveis para fazer cada dia que Deus nos permite viver um dia melhor do que o outro. Eu sempre tenho falado isso e jogado essa responsabilidade, trazer ela para a minha vida, né? Eu sou o maior responsável para que eu possa viver o melhor de cada dia. O melhor da segunda-feira, o melhor da terça-feira, o melhor, né, do final do mês, que muitas pessoas dizem: meu Deus, pastor, eu não vejo hora de acabar essa semana do último mês para logo chegar no início já e olhar lá no saldo bancário e ver se a coisa vai mudar. Mas saiba que nós somos os responsáveis por fazer cada dia verdadeiramente valer a pena ser vivido. Eu penso dessa forma. E aqui em Juízes capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz o texto, vou ler aqui nessa mensagem: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, veja, durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. E eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos,
era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Até aí nesse texto. Então, uma história, nós estamos lendo aqui algo que aconteceu com o povo de Deus, Israel, a nação escolhida de Deus, e a gente vê um cenário bem difícil, um cenário bastante complicado. Então, nesse texto aqui diz que havia 7 anos que os midianitas tinham invadido Israel, conforme diz a Bíblia aqui, roubando-lhe tudo o que tinha. Roubando o gado, as ovelhas, até os jumentos eram sacrificados, conforme diz a Bíblia que assim, toda e sorte de alimentos também, ou seja, tudo que eles plantavam, toda a colheita que eles estavam lá cuidando, esses camaradas chegavam lá, em certo momento, onde dava assim, de repente, onde eles não tinham muito o que fazer, e acabavam destruindo tudo aquilo que eles haviam conquistado naquele tempo, deixando eles sem sustento nenhum. Então a população aqui, ela vivia o que? Amedrontada. Imagina, você está lá na sua casa, você está lá na sua chácara, ou enfim, em algum lugar, e de repente você não sabe a hora, não sabe o dia, não sabe o momento, mas o inimigo vai vir, de repente ele virá e vai tirar tudo aquilo que você tem, vai gerar terror, vai trazer tristeza e assim por diante. Então essa população, ela vivia amedrontada, assustada, e estava entregue a uma situação desesperadora, que fizeram covas, conforme diz o texto aqui, nos montes, nas cavernas, e construíram então fortificações. E nós sabemos que tanto Gideão como o povo, eles estavam sofrendo, conforme o texto diz, porque eles haviam deixado o Senhor, deixado no sentido de crer na palavra, deixaram a palavra, em outra forma de dizer, deixaram a palavra de Deus de lado, e acabaram então, em outras palavras dizendo, se movendo pela sua força, pelo seu braço, conforme diz, seguindo outros povos, seguindo a direção de outros povos. Diz aqui que eles haviam dado mais crédito aos deuses, tanto do Egito, das previsões dos homens aqui, colocando o Egito, as tendências, livrou aqueles que dizem que Deus não existe, Foi isso que ele está falando nesse texto aqui. E o que eu achei interessante aqui, que 7 anos, meu irmão, minha irmã, ouça, 7 anos, conforme diz o texto que nós lemos, 7 anos vivendo amedrontados. Você consegue imaginar 7 anos vivendo amedrontados, fazendo esforços dobrados? Com certeza o pastor Ali e os demais já pregaram sobre esse texto aqui, malhar o trigo no lagar.
Só o exemplo que eles estavam fazendo, malhar trigo no lagar, existe um esforço quase que sobrenatural, totalmente diferente do que era o normal. Então o lagar era feito do que? Era feito na pedra. Em outras palavras, se fosse aqui nesse piso aqui, fazia-se o lagar, ou seja, o local de prensar as uvas. E eles estavam malhando trigo nesse local aqui, ou seja, né, numa forma totalmente diferente. Então assim, imagina a diferença desse trabalho, né, que eles estavam enfrentando naqueles dias. Retirar as minuciosas impurezas, né, um momento, né, sem a ajuda do vento, quando se, né, tratava do trigo ali assim, para que eles pudessem malhar o trigo na eira, né, então tem todo um processo deles estarem lançando o trigo para cima, para que as impurezas, o vento chegasse e levasse embora. Só que naquele lugar que eles estavam fazendo aquilo, não tinha esses recursos que tinham lá no local adequado. Então a gente pode ver quanto investimento, quase que dobrado, até mais, para fazer algo que era normal, no lugar certo. E no mundo antigo, então, né, o lagar, então como uma grande bacia, então onde os homens pisavam as uvas, né, então eles tinham todo um ritual. Um lugar ficava num lugar aqui assim, né, os lagares ficavam em lugares, né, escuros, né, escondidos. E aqui você sabe todo o processo da uva, enfim, que eles acontecia nesse momento aqui assim. Mas a gente vê que todo um esforço focado para que o inimigo não chegasse lá e tomasse de surpresa aquilo que eles estavam fazendo. Então é isso que a gente vê nesse texto aqui bem claro. Então Gideão, ao malhar o trigo no lagar, ele se escondia dos midianitas, mas ele preservava o alimento para não ser roubado tudo. Ou seja, então ele fazia uma parte para que pudesse talvez ser o sustento até para a sua casa, para a sua família. Mas todo um esforço, né, por causa desse afastamento deles de Deus, da palavra de Deus. Então quase uma década, meu irmão, minha irmã, ouça isso, quase uma década estava se passando. Estes estavam vivendo o que? Aquém. Se passaram 7 anos. Não se passou um ano, não se passaram 7 dias, não se passaram 7 semanas, 7 meses, mas 7 anos se passaram, que assim, quase que uma década estava se passando, e eles estavam vivendo o que? Aquém do que o próprio Deus havia planejado para eles. Estavam vivendo aquém do que Deus planejou para eles. Não foi isso que Deus havia planejado para eles. Algo muito importante que eu quero trabalhar nessa noite um pouquinho aqui. Algo muito importante: nenhum pensamento, meu irmão, minha irmã, nenhum pensamento mora de graça na nossa mente. Nenhum pensamento. Todos nós está passando algum pensamento agora na sua mente, na minha mente e na sua mente. Nenhum mora de graça. Ouça isso, né? Todo pensamento, ou ele representa um investimento ou um custo. Todo pensamento, ou ele representa um investimento ou ele representa um custo. Esse pensamento está passando na sua mente agora, ele pode ser bênção ou ele pode trazer um prejuízo na sua vida. É isso que a gente entende sobre os pensamentos. Então nenhum pensamento, nenhum, eu não sei quantos milhares talvez que passam na nossa mente, mas nenhum mora de graça na nossa mente. Todo pensamento, grave isso, todo pensamento ou é um investimento, ou ele representa um investimento ou um custo. Aquilo que eu estou falando é muito importante. Nenhum pensamento mora de graça. Todo pensamento é um investimento ou vai ser um custo. Os pensamentos ou eles nos impulsionam ou eles querem fazer com que a gente retroceda. Pensamento na nossa vida, ou ele te impulsiona ou ele faz você retroceder. Preste bem atenção nisso. Todo pensamento ou ele vai te levar a avançar ou ele vai te levar a retroceder. Ou ele vai te levar à felicidade, ou ele vai te levar à infelicidade. Ou ele vai te levar a prosperar, a promover crescimento, ou vai te levar à falência, em outras palavras, fracasso. Ou ele te prospera, ou ele te fracassa. É isso que acontece com os nossos pensamentos. Por isso é importante saber, nenhum mora de graça. Ou é um investimento, ou tem um custo. Isso aqui é algo assim que se a gente entender, muita coisa pode mudar na nossa vida. Veja como é importante nós conduzirmos os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 3,
Romanos 12, versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está dizendo, ninguém tenha de si um pensamento, um conceito aqui mais elevado do que deve ter, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Provérbios 23, versículo 7, a primeira parte do versículo, a parte A, numa versão, aqui essa é uma outra versão, mas eu vou ler na minha versão, que diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como imagina a sua alma, como alimenta, em outras palavras, os seus pensamentos, assim a pessoa ela é. Então não é a quantidade das nossas orações, nem muito menos os nossos jejuns, os nossos recursos que a gente traz para a obra de Deus, que vão determinar a minha, a sua perseverança nessa caminhada. Não são essas coisas que têm o seu valor, com certeza, são importantes com certeza, mas não são elas que vão determinar a nossa perseverança. A nossa perseverança, o que vai determinar para sempre a nossa perseverança, nada mais, nada menos que a qualidade dos nossos pensamentos. A qualidade. A gente fala muito nesse tempo que a gente está vivendo de qualidade de vida, e qualidade de pensamentos é qualidade de vida. Muitos na qualidade de vida ele está focando mais no seu físico, que é importante cuidar do seu físico, mas muitas pessoas cuidam tanto do físico que não guardam os seus pensamentos, e por isso eles acabam, muitos desses que às vezes a gente vê, mas como uma pessoa tão bonita, tão linda, tão bela e assim por diante, fez o que ela fez, porque ela se preocupou tanto com o físico dela, só que o pensamento tem o seu valor, talvez tanto quanto o seu físico. Então é importante cuidar dos dois, uma qualidade de vida, tanto para o nosso físico como para os nossos pensamentos. Quantas pessoas, não sei se tem alguém nessa noite aqui, mas talvez a pessoa não consegue dormir à noite. Por que ela não consegue dormir? Passou com esse calor, é difícil dormir. Não é o calor também, o calor ajuda também. Se não tiver um arzinho, a gente sofre um pouco mais. Mas a maioria das pessoas, por causa dos pensamentos. Mas que pensamentos? Pensamentos bons. Eu acho que se eu alimentar um pensamento bom, talvez isso me faça dormir mais rápido. Mas a questão é que muitos pensamentos maus, então aquilo que ela vai alimentando, vai determinando a qualidade de vida dela. Então se a pessoa ela não presta atenção naquilo que ela está alimentando, aquilo vai gerar um prejuízo, não só no seu físico, como em outras partes da sua vida. Então por isso é determinante, o que vai determinar para sempre a nossa caminhada é a qualidade, eu vejo assim, dos nossos pensamentos. E você pode, se você puder e tiver essa liberdade, diga comigo assim: eu vou mudar a minha vida, mudando os meus pensamentos. Diga com mais fé: eu vou mudar a minha vida, mudando os meus pensamentos. Eu mudo a minha vida mudando os meus pensamentos. E eu falei algo lá na comunhão cristã, primeiro culto, e algo que eu estava meditando na palavra de Deus, e que eu creio que é muito importante. Todos nós passamos a virada do ano em algum lugar. Não sei onde é que você passou a sua virada do ano, dia 31, mas a maioria das pessoas tem todo um planejamento para o dia 31. Muitos não vejam a hora de chegar dia 31. Talvez reunindo a família, talvez reunindo os amigos, de repente reunindo os parentes, de repente lá no litoral ou no interior. Em algum lugar você está lá esperando os minutos, esperando as horas, talvez para chegar dia 31. Um novo ano para se iniciar. E alguns, com certeza tem aquele peru recheado, outros são Chester, outros já vão, pastor, peru e picanha, isso aí já é coisa do passado, lá em casa é só picanha, a gente fica naquela picanha ao molho de mostarda, aquela no alho e assim por diante, pastor, daí ok, e outros daí prepara aquela champanhe caprichada,
E outros não, pastor, lá em casa é uma garrafa de vinho, e enfim, outro não, é um suco, enfim, tem todo um programa esperando a virada do próximo ano. De repente alguns estão lá para o litoral, né, esperando os fogos, né, ver aqueles fogos bonitos, ver todo aquele momento extraordinário, porque está chegando um novo ano. E aí chegou o novo ano, chegou o dia 30, chegou o dia 1º de janeiro de 2022, já passou da meia-noite, entramos 2022, aí é feliz ano novo para cá, feliz ano novo para lá, e é isso, saúde, prosperidade, e a pessoa vai declarando aquilo que é o ritual, né? E chegou o ano novo, mas algo aconteceu, algo crucial, né, para viver um ano novo, não aconteceu. Todo um ritual que, em outras palavras, que como manda, né, como manda o figurino, tudo certinho, pastor, enchi o dinheiro, o bolso de dinheiro, preparei uma roupa branca, enfim, e todo aquele ritual para entrar no novo ano. Mas o principal, a maioria esquece. A maioria deixa de lado. O que aconteceu, pastor? Entrou um outro ano, um novo ano, mas não teve uma mudança de pensamentos. Entrou um novo ano com a mentalidade antiga. Um novo ano chegou, começou um novo ano, mas com os pensamentos do velho, daquele que passou. E agora, olhando esse texto para Gideão, olhando aqui para Gideão, a gente pode olhar aqui assim, que o Senhor diz assim, o anjo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Veja que quando o anjo chega para Gideão, mesmo agindo da forma como ele estava agindo, errado, mas para sobreviver, o anjo chega não acusando ele, mas chega dizendo quem ele é, chegando, mostrando para ele quem ele era. E diz aqui algo bem claro: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Então veja com quem nós estamos falando, veja de quem nós estamos falando. Olha para Gideão, para sua família, o povo de Deus, só que 7 anos, eles enfrentaram 7 viradas de ano. 7 anos chegou ali, cada ano que chegava no dia 31, como nós chegamos, talvez, não na mesma data, porque lá o calendário é outro, mas eles comemoram outro ano também, a virada de um novo ano. 7 anos. Quando eu vi esse texto aqui, parece que eu nunca tinha lido, porque a gente só foca em Gideão, né? Foca, né, que varão valoroso, o Senhor é contigo e vai nessa tua força e tu vais vencer e tal. Só que o contexto está dizendo que se passaram 7 anos, trazendo para nós, foram 7 anos que eles estavam esperando a virada de um novo ano, só que uma mentalidade do ano velho, uma mentalidade antiga, uma mentalidade sofredora. 7 anos de oportunidades de se reunir como família, amigos, parentes, vizinhos. 7 anos esperando talvez a mudança para o novo ano. Talvez diziam para os outros, né, feliz ano novo, shalom. E quando você diz shalom, é prosperidade, é saúde, é bênção. Tudo está naquela palavra shalom, paz, alegria, tudo contém nessa palavra shalom. E era isso que eles estavam fazendo aqui assim, né? Um novo ano, paz, prosperidade, saúde, só que com um detalhe importante aqui, somente como se fosse o quê? Um ritual somente. Pastor, tem que dizer então feliz ano novo, então está aí o feliz ano novo, um ritual. Isso aconteceu nesses 7 anos aqui assim, só de fachada, sem sabor, ou seja, como algo incenso, mas foram 7 anos que eles viviam contrário àquilo que eles tinham aprendido. Você consegue imaginar agora? São 7 anos que eu estou vivendo aquém do que Deus ele planejou para mim. São 7 anos que eu estou vivendo como marido aquém do meu papel como marido para minha esposa. 7 anos aquém que eu estou vivendo do papel de pai para com os meus filhos e assim por diante. São 7 anos que eles estavam esperando talvez serem roubados. Eles esperavam a cada ano que virasse, eles esperavam o quê? Continuarem sendo roubados, continuarem sendo perseguidos. Essa era a mentalidade. Se passou um ano, mas no próximo ano eles não alimentaram um pensamento diferente. Não, esse ano vai ser diferente, esse ano nós vamos vencer, esse ano nós vamos se aproximar de Deus novamente, esse ano nós vamos se arrepender, em outras palavras, ter atitudes diferentes, a coisa vai mudar. Não, eles entraram outro ano com a mentalidade do antigo, esperando novamente o inimigo atacar, novamente sofrimento, novamente angústia. 7 anos com medo do inimigo, 7 anos de sofrimento, 7 anos esperando talvez serem roubados, mortos, 7 anos que eles iriam perder. 7 anos.
que eles iriam perder, ficar na miséria, 7 anos dormindo mal. Imagina, dormir mal uma noite já é ruim, sim ou não? Eu acho que quando eu não durmo bem uma noite já é ruim. No outro dia eu não estou muito bom, assim, né, em outras palavras, porque faltou alguma coisa. Agora imagina 7 anos você dormir uma noite talvez pior do que a outra. 7 anos, sendo que eles tinham a palavra que em paz me deito e logo pego no sono. Eles tinham a palavra, mas estavam vivendo aquém daquilo ali. 7 anos, né, ficando na miséria, 7 anos dormindo mal, 7 anos doentes, desanimados, trabalhando dobrado, esforço dobrado. Se era cansativo malhar o trigo na eira, imagina no lagar. Esse era o cenário. E aí chega o novo ano, mas algo que era importante na vida deles, algo crucial para viver um novo ano, não aconteceu. O que? A mudança de pensamentos. Começou um novo ano, mas os pensamentos do outro ano, do ano antigo. E assim para os nossos dias, semana que vem não, mas no final de semana já terminamos janeiro. Já está terminando janeiro. Meu Deus, pastor, mal começamos 2022 e já foi janeiro. E daqui a pouco foi fevereiro. E daqui a pouco chegou março e já começa a se falar do que? Das férias de junho. Ah, pastor, não vejo hora de ter as férias de junho para os filhos da escola, mas acabou de sair de férias, acabou de voltar de férias, mas já está pensando nas férias de junho. Passou as férias de junho, daqui a pouco chegou julho, chegou agosto e já se fala do final do ano. Que venha 2023, que venha 2023, que venha 2023, e assim vai. Que venha o próximo ano. E a pergunta que eu faço de repente: para quê? Para viver mais um ano da mesma forma que eu vivi em 2022? Falo para mim, não estou falando para vocês. Mas para que eu quero almejar 2023 se eu quero viver da mesma forma ou pior do que eu vivi 2021 ou 2022? Então eles talvez faziam todo ano a mesma coisa. Que venha o novo ano, que venha o novo ano, mas com a mentalidade do velho. Então, para que eu quero almejar algo novo se eu quero continuar vivendo da mesma forma que eu estava vivendo? Nós estamos aqui, graças a Deus, respirando, graças a Deus, amém? Então nós temos uma vida muito preciosa, meu irmão. Grave isso. A minha vida, a sua vida, ela é muito preciosa, e ela se tornou preciosíssima depois do nosso encontro com Cristo. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Isso aqui é fundamental para a nossa caminhada, para que nós vivamos, como eu falei antes, o melhor ano da nossa vida. O melhor ano da nossa vida, em outras palavras, porque eu sou responsável, quando eu entendo que a minha vida ela é preciosa. E ela se tornou preciosa depois do meu encontro com Cristo. Então a nossa vida é muito preciosa para que a gente viva na mediocridade. Mediocridade, isso quer dizer o quê? Aquém da média, ficar abaixo da média. Não é um palavrão, olha assim, não é uma ofensa, mas muitas vezes eu me vejo vivendo uma vida medíocre. Por quê? Porque eu estou abaixo da média, ou seja, estou aquém daquilo que Deus Ele espera de mim. Então a nossa vida ela é muito preciosa para se conformar com os resultados. Ah, pastor, mas vai fazer o quê, né? Já que eu não alcancei, tá, mas o que você fez para alcançar? O que você fez para que pudesse haver um resultado diferente? Então uma pessoa medíocre, ela se conforma com os resultados. É uma forma, maneira, ou seja, típica de quem sonha, almeja cada vez menos. O que você almeja para esse ano, irmão? Olha, pastor, para falar a verdade, nada. Mas nada? Não, pastor, não. E sonhar? Muito menos ainda. Isso é uma pessoa medíocre. Ela não almeja, ela não sonha, ela sempre está feliz com o quê? Com menos. Em outras palavras, que fique aquém. Então uma vida muito cômoda, uma espécie de uma anestesia. E infelizmente, quando eu estava meditando nesse texto, a mediocridade ela tem reinado na maioria das pessoas, e muitas até naquelas que são cristãs. E muitos irmãos, muitas irmãs, a mediocridade ela tem infectado milhões de mentes, e talvez muito mais do que o coronavírus. Muito mais do que essa pandemia, a mediocridade tem dominado a mente das pessoas. Todavia, né, o apóstolo Paulo, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou.
de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vou ler mais uma vez. Todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E o versículo ainda 35, versículo 35, você pode ler todo esse contexto. Diz o versículo 35: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Outra versão diz: a maior alegria naquele que dá do que aquele que recebe. Veja que o apóstolo Paulo, quando eu estava falando que a nossa vida ela é preciosa, ele está dizendo aqui: a vida ela só tem valor para mim se eu viver, ou seja, esta vida para o propósito para o qual eu recebi uma nova vida. Todos nós recebemos uma nova vida. Então a vida verdadeira ela só tem valor para nós se eu viver com esse propósito. Ou seja, que o apóstolo Paulo está falando aqui assim: o propósito que eu recebi essa nova vida. Então antes de Cristo a nossa vida era o quê? Uma vida sem valor. Antes de Cristo eu não tinha valor. É uma vida sem valor. Agora com Cristo nós temos valor. Por isso a nossa vida é preciosa. O valor diante de Deus, para não viver para mim, mas em prol daquilo que Ele realizou para mim. Eu tenho entendido cada vez mais isso. Quanto mais eu foco nessa vida, em outras palavras, naquilo que Cristo fez por mim, mais eu considero a minha vida preciosa. A minha vida ela é mais preciosa sempre que eu estou focado na obra, porque Cristo Ele me alcançou. Então antes de Cristo eu não tinha vida. Todos nós sem Cristo, uma pessoa sem Cristo é uma pessoa sem vida. Pastor, não, mas eu tenho certeza, eu estava vivo. Vivo fisicamente, mas espiritualmente morto. Essa é a vida verdadeira. Então sem Cristo, todo ser humano: ah, pastor, mas é aquela pessoa famosa, tem Cristo? Não, então é uma pessoa morta. Espiritualmente, a pessoa ela só tem vida, ela só começa a viver a partir do momento que Cristo começa a agir na vida dela. Eu só pude ter vida depois, quando eu tinha lá meus 21, 22 anos. Ali eu comecei a viver, porque ali Cristo entrou na minha vida. Então ali o ser humano, quando ele tem um encontro com Cristo, ele recebe a vida verdadeira. Então aí começa a vivermos uma nova vida. Então, para que a gente possa chegar nesse nível, com esse entendimento, Paulo está dizendo aqui assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: a nossa vida ela tem valor, tem um alto valor, desde que tão somente eu puder terminar o que? A corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus nos confiou, o ministério de testemunhar o que, pastor? Do evangelho da graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Então em Cristo nós iniciamos uma corrida. Eu iniciei uma corrida lá com os meus 22, já se passaram 32, 33 anos que eu iniciei essa corrida. Pastor, nem me fala de corrida, que eu não gosto de correr mal e mal caminhar, mas é uma outra corrida que nós estamos vendo aqui. É uma outra corrida. Então em Cristo a gente iniciou uma corrida, e isso, né, é algo poderoso, que uma corrida que nós iniciamos, e completar o serviço que Cristo, que ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus nos confiou. Veja que Paulo está dizendo: ele começou uma corrida, ele iniciou algo que Cristo confiou para ele. E assim a nossa vida, quando Cristo ele iniciou nas nossas vidas, começou, ele nos deu esse, como que fosse esse ministério, que assim, testemunhar do evangelho da graça de Deus. E testemunha é todo aquele que experimentou, que vivenciou. Pastor, eu sou testemunha daquele acidente de morte. Ou seja, você estava lá presente, você viu como aconteceu. Se você for chamado para depor, você precisa estar ciente que você testemunhou fatos. Então quando ele está falando de testemunha, aqui ele está dizendo aquele que
que experimentou, aquele que participou de alguma coisa. Então a nossa vida, ela tem e vai ter o verdadeiro valor se eu entender que eu sou uma testemunha viva. Uma testemunha viva, não uma fake, não é? Uma testemunha viva do Evangelho da graça de Deus. Pastor, do que eu vou testemunhar? Daquilo que Cristo fez por mim. Isso é testemunhar da graça de Deus, do Evangelho de Deus, testemunhar do que Cristo fez na minha vida, testemunhar da dívida que Ele pagou por mim. É isso que Paulo está dizendo, testemunhar da minha justificação, testemunhar da minha cura, testemunhar da minha liberdade, testemunhar de quem me guarda, de quem me sustenta, de quem garante a segurança na minha vida em todo o tempo. Isso é testemunhar do Evangelho da graça, testemunhar da minha herança, testemunhar do Evangelho, não de um Evangelho, mas o testemunho do poder de Deus, porque esse Evangelho que Paulo está falando, esse é o Evangelho que é poder de Deus. Isso é testemunhar da graça, do Evangelho da graça de Deus. Meu amado, minha amada, você sabe que tem, né? E não são poucas pessoas que não creem, muitas delas não creem em coisas que estão por acontecer, que a Bíblia deixa bem claro. E a Bíblia deixa bem claro. Então nós estamos vivendo nos últimos dias que antecedem, né, o arrebatamento. Mas muitos irmãos não creem no arrebatamento. E vive a vida como se de repente, né, pastor, isso jamais vai acontecer, porque os discípulos que estavam lá com Jesus, se estivessem vivos, estavam esperando até hoje. Ok? Né? Mas vai chegar um momento, a palavra está dizendo que Ele vem buscar a noiva. Eu quero subir, né? Eu creio que nós vamos subir, nós vamos como noiva ter esse encontro com Jesus Cristo. E alguns de repente, pastor, vou viver meus 50, vou viver meus 70, meus 80, meus 120 anos. Mas que viva, que a gente possa viver todos os dias, independente de quantos anos, né? Mas que a gente possa viver fazendo valer a pena. Que possa chegar lá na frente, talvez, mas você já está meio que mais com o pé numa cova do que, mas valeu a pena viver esses 80, valeu a pena viver esses 70, valeu porque eu fiz valer a pena viver. É isso que importa. Muitos estão interessados só em adquirir. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Ou seja, é importante, as coisas têm o seu valor, mas essas coisas tudo não sobe. Eu já fiz muitos velórios e não consegui nenhum velório ver um caminhão de mudança. Não vai. Caminhão de mudança não vai no velório. Tudo que a pessoa tem, ela deixa. Eu até falei lá na comunhão cristã, nós tínhamos que pegar aquele aplicativo do LX, o Desapega, né? Para nós, né? Tem que ter, Jesus está lá dizendo, desapega. Pastor, eu tenho um ventilador só com 2 hélices. Aquilo é para o lixo, não é para você desapegar, aquilo vai para o lixo. Desapega. Pastor, mas eu tenho que... Desapega. Por quê? Porque não sobe. E você sabe que o arrebatamento, se você vai para o original, significa rapto, sequestro. Essa é a palavra arrebatamento. E você sabe por que é um sequestro? Não sei se alguém já foi sequestrado aqui. Espero que não, porque não é uma coisa legal. Mas o sequestro ninguém espera. Ninguém sai de casa hoje, eu acho que eu vou ser sequestrado hoje. Marido, se eu não aparecer, né, tu já prepara os 2, 3 milhões que eles vão pedir de resgate, ele assim, porque, né, a coisa vai ficar, né, é importante que os dois sejam bem, né, porque senão, né, você já sabe, né, mas não, brincadeirinha de lado, mas ninguém espera ser raptado, ninguém espera ser sequestrado. E o sequestro, o camarada não vai lá, sequestra a pessoa, olha, tu fica quietinho ali no teu canto, tal, vai ganhar uma bolachinha recheada, vai ganhar um suquinho, uma coca, não, é terror. Ele vai lá, se não violenta, se não mata, se não corta partes do corpo, é terror para aquela pessoa. Então a pessoa, ninguém quer ser sequestrado. Então por isso o arrebatamento vai ser um piscar de olhos, porque a pessoa não tem como, minha Land Rover, não posso deixar. Quando ele mal pensou, ele já foi. Meu filhinho que acabou de nascer, agora o irmão lá tem uma menininha, mas a minha filhinha, e eu que vou, né, ficar vovô, meu neto está para chegar. Não dá. É rápido, porque se chegou, de repente eu não quero mais deixar aquilo. Por isso o arrebatamento é rápido, sequestro. Então não dá para as pessoas pensarem muito. Por isso Deus está lá no céu dizendo, desapega meu filho, desapega. Não pai, mas eu quero mais uma casa. Não, desapega meu filho, não, eu tenho uma mansão especial para ti. Não, mas eu quero mais isso, pastor. Não, desapega.
Porque vai chegar esse momento, só que muitos não creem nesse momento, muitos não creem, mas vai chegar esse momento. Por isso, na Bíblia, eu sempre tenho dito, a Bíblia não me ensina a esperar a morte, mas esperar o arrebatamento. O arrebatamento, sim, ele pode acontecer antes que termina o culto, amém? Então nós precisamos correr essa corrida que o apóstolo Paulo está dizendo aqui assim, e viver aquém do que Cristo ele planejou para nós, é viver uma vida sem propósito. A gente já fala por isso, por anos assim, Então viver uma vida aquém do que Cristo planeja para nós, planejou, é viver uma vida sem propósito, é viver uma vida preciosa que nós temos, mas sem sentido, sem sentidos. Então uma vida preciosa, pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha vida, pastor. Lógico que eu não conheço a sua vida, mas não muda aquilo que a Bíblia está dizendo. A gente sabe que muitas pessoas enfrentam problemas, dificuldades, mas isso não muda o que a própria palavra deixa bem claro. Então, Ele nos deu uma vida poderosa para nós, Jesus Cristo, não só deu uma vida poderosa, mas Ele também veio morar em nós, através do seu Espírito. Você crê nisso? Além dele nos dar a vida, ele vem morar nas nossas vidas. Meu irmão, eu quero terminar com isso aqui, uma vida preciosa. Você sabe que nós somos tão preciosos, preste atenção nisso. Você é tão precioso, você é tão preciosa, que por causa de você, o mundo ainda não terminou. Por causa de nós, a igreja, o mundo ainda não terminou. A hora que aconteceu o arrebatamento, não vai ser logo naqueles dias, não são, é todo um processo, ainda tem 7 anos das bodas, 7 anos, enfim, de perseguição, e depois a gente desce com Jesus, enfim, tem toda aquela história toda que vai acontecer, mas ainda não terminou por causa da igreja. E às vezes as pessoas, eu não sou nada, a nossa vida é tão preciosa que o mundo não terminou por causa de nós. Nós somos tão preciosos que muitos ficam colocando aí nas redes sobre o anticristo, falando do anticristo, mas nós somos tão preciosos, a nossa vida é tão preciosa que o único que detém o anticristo somos nós. Você pega 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, aquele que o detém, falando do iníquo, falando do anticristo, aquele que o detém, quando aquele que o detém for tirado, aí ele vai se manifestar. Ou seja, até a igreja ela permanecer aqui na terra, o anticristo não consegue. Imagina, ele está trabalhando no mundo todo, todos nós vemos o que está acontecendo no mundo, tudo preparando o cenário para ele começar a agir, só que ele não pode. Mas quem não deixa? Eu e você. Nós não deixamos, por quê? Porque aquele que o detém, aquele que o detém for tirado, quando nós formos tirados, aí ele se manifesta. Então, para ver quanto que a nossa vida ela é preciosa, a nossa vida é tão preciosa que as previsões que os homens têm para essa terra, eu e você somos aqueles que derrubam as previsões. Pastor, a previsão era tal. Sim, era, mas a igreja se moveu, a previsão foi por terra. A previsão é tal, pastor, mas a igreja se movendo vai por terra. Por isso a nossa vida é preciosa. É tão preciosa que quando alguém vem pedir uma oração para você, você abre a boca, ora e de repente um milagre aconteceu. Por que aconteceu? Por causa da sua vida que é preciosa. Por causa disso o tumor seca, por causa disso o cego enxerga, por causa disso o paralítico ele anda, por causa disso cenários são transformados quando nós nos movemos. Por isso a nossa vida é preciosa. Por isso. Não é por causa que falta alguma coisa que a minha vida deixa de ser preciosa, não, mas por quanto que Deus pode operar através da minha vida, por isso ela é preciosa. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro, nós iniciamos uma corrida. Poderia contar tantos testemunhos que a gente tem aqui para contar sobre quanto que, às vezes, a pastor nos nossos diz, mas a pandemia, pastor, sim, a pandemia está aí, mas o teu celular está na sua mão e você grava um áudio, manda para um áudio para aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está deprimida, ela recebe aquilo lá, ela é curada, ela é transformada por causa da sua vida que é preciosa. É isso que a palavra está dizendo aqui assim, é bem claro. Então para mim, meu irmão, minha irmã, por isso que eu considero a minha vida preciosa. Eu quero que você creia nisso também, porque quem vai ser o beneficiado é você e as pessoas através de você. Através de você. Então decida um novo ano, mudando a sua forma de pensar. Por isso e por muito mais a nossa vida, ela é preciosíssima. Meu irmão, minha irmã,
para a gente encerrar, quantas pessoas nós iniciamos um novo ano? Nós iniciamos um novo ano, mas nesse início de novo ano já existem milhões, para não falar bilhões de pessoas que já estão desesperadas. Muitas já tiraram a própria vida. Muitas já tiraram a própria vida, já nesses dias que iniciou o novo ano, eles já tiraram a própria vida, já estão pensando, outros estão pensando em tirar a própria vida, outros estão pensando em desistir de tudo, e esperando, estão desesperados. Para quê, pastor? Para que eu e você, que temos uma vida preciosa, entramos em ação, para que através das nossas vidas, aquela pessoa possa enxergar a vida diferente, para que aquela pessoa possa começar a sonhar em 2022, 23, 24, sei lá, até o tempo que Deus nos permitir, sonhar diferente. Essas pessoas estão desesperadas, esperando quem? Que a luz que somos nós venha brilhar na vida delas, para que as trevas que elas estão vivendo possam bater em retirada. Amém? Você pode se colocar de pé, aplaudir o Senhor por gentileza. O Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Eu creio que você vai viver cada dia desse novo ano com pensamento de vitória. Um pensamento, meu amado, minha amada, preste atenção naquilo que eu falei, né? Não como Gideão, como aquele povo que esperava talvez o outro ano pior do que aquele que foi. Nós somos aqueles que não precisamos esperar o pior, mas sempre o melhor, porque aquele que disse que estaria conosco, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, não importa os dias que virão, pastor, mas é um tempo difícil. Sim, concordo com você, mas aquele que está em nós, Ele já nos deu a vitória. Ele já nos disse que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Feche os seus olhos por gentileza. Pai, queremos te agradecer, porque é dessa forma que o Senhor nos vê, papai. Assim como o Senhor olhou ali para Gideão, e o Senhor enviou ali um mensageiro, e falou para ele, varão valoroso, em outras palavras, uma vida preciosa, uma vida preciosa, uma vida poderosa, e através dessa vida, de uma única vida ali, Ele iria entregar todos os inimigos. Todos os inimigos seriam destruídos, todos os adversários seriam destruídos, através de uma vida que resolveu se render à palavra, se render à verdade, se render àquilo que o próprio Pai havia dito. Pai, que assim o Senhor possa olhar para cada um de nós, Senhor, olhar para cada um de nós que estamos aqui, papai, e ver em nós filhos, filhas, homens e mulheres que não vivam a vida aquém do propósito, daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós somos os responsáveis nesse tempo para fazer a diferença aqui nessa terra. Pai, eu quero declarar aqui, Senhor, Pai, aqui há homens e mulheres, famílias, ó papai, que farão toda a diferença nesse ano que já se iniciou, papai. Em cada nova manhã que se iniciar para eles, papai querido, Pai, vai haver algo grande, extraordinário, o Senhor se movendo, o Senhor sendo glorificado, o Senhor sendo exaltado, o Senhor sendo engrandecido através da vida do meu irmão, da minha irmã, papai. Eu creio, Senhor, e por isso eu falo, Senhor. Pai, eu creio, por isso eu falo, Senhor. Pai, todos nós iniciamos uma corrida, Senhor. Todos nós iniciamos uma corrida, papai. A nossa vida só tem valor se nós concluirmos essa corrida, papai. Se nós mantermos nessa corrida, Pai, algo que o Senhor nos confiou, papai. Não foram qualquer pessoa, não foram quaisquer pessoas, não, mas o próprio Senhor, como o apóstolo Paulo, o Senhor confiou a nós, papai. Pai, esse ministério de podermos testemunhar do Evangelho da Graça, e podermos testemunhar do que o Senhor fez, ó papai. E quando nós testemunhamos, nós estamos alimentando, ó papai, como que pensamentos de vida, Senhor, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, de saúde, de prosperidade, de abundância, papai. Dessa forma nós vamos vendo quanto a nossa vida tem valor, Senhor.
Quanto a nossa vida tem valor para viver de qualquer forma, Senhor, a não ser a forma que o Senhor espera que a gente viva, papai. E o Senhor encontre em nós, Pai, que o Senhor encontre em nós, papai. Senhor, Pai, o desejo, papai, o desejo. Pai, o desejo de podermos sair e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, papai. Oh, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, oh Pai. Cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer, papai. Eu declaro na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, um tempo, papai, não de ficar olhando para trás, mas um tempo de olhar para o Senhor. Um tempo de olhar para o Senhor, ó Pai. Um tempo de olhar para a Tua palavra, Senhor. Um tempo de meditar, um tempo de crer como nunca antes, ó Pai. Porque dessa forma, Senhor, é assim, Pai, que nós vamos viver essa vida preciosa, papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Se você precisa de alguma oração, nós estamos aqui, podemos orar por você depois, enquanto a equipe poderosa ministra um cântico. Permaneçam abençoados. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei e soberano em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos.
chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Aleluia! Seja adorado, Senhor Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram Teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram Teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é